você não tem compressibilidade significativa. Você sabe uma coisa que me veio agora que você tocou no assunto, tem a ver com fluido, mas como você é especialista em engenharia mecânica, tem um ponto. Quando a gente fala de energia, né, calor, né, você falou de termodinâmica e tudo, não existe refrigerar, né? Existe tirar o calor, não é isso? Aí esse é o fluxo natural. É sempre o calor, ele vai da temperatura menor para a temperatura da temperatura maior para a temperatura menor. Então, quando você tem um sistema de refrigeração, o que o sistema faz? Ele vai trabalhar o fluido refrigerante de tal maneira que quando ele está dentro da geladeira, ele está mais frio que os produtos que você colocou dentro da geladeira. Então, o calor vai do produto dentro da geladeira para dentro do fluido. Que a tendência é equilibrar, né? Isso. Naturalmente, né? Então, vai sempre do maior para o menor. E aí, depois, na outra parte do circuito, ele inverte. Ele vai estar com a temperatura maior do que o ambiente e sai. Que é o ar-condicionado, por exemplo, né? Altera a pressão, alterando a pressão, eu mexo com a temperatura. Aí se for olhar o circuito termodinâmico do sistema de refrigeração, que aí você vai ter uma parte de compressão, expansão, etc. e tal, você vai ter temperaturas que vai ter situações que ele vai estar líquido e vai ter situações que ele vai estar gasoso. Mas o que flui é o calor, né? É a energia isso, aí de um corpo para outro. Por definição, o calor ele é energia em trânsito, né? Então só existe calor quando tem a movimentação de energia térmica de um componente para outro. E aí, se você colocar dois corpos um do lado do outro, por exemplo, um a 100 graus, outro a 50, ele vai passar calor do mais quente, vamos dizer assim, o mais frio, e depois eles vão estabilizar e quando chegar na mesma temperatura, cessa a transferência. Aí não tem mais o delta, né? Não tem delta, que tanto que tá no mesmo, né? A fórmula lá é o coeficiente de calor vezes a massa, que macete, né? Que macete. Vezes a diferença de temperatura. Tem o calor específico e tem o calor latente. Exatamente, né? O coeficiente de calor, o calor específico, mas o pessoal usa mais calor específico, né? O nome. Bacana, a gente foi um pouquinho para lá porque tem a ver com engenharia, tem a ver com no final vai ter trocador, vai ter uma disciplina que chama termodinâmica, não, transferência de calor aplicada. Ah, legal. Que é onde a gente aborda as três formas de transferência de calor, que é condução, radiação e convecção. E depois a gente, isso para dar fundamento, né? Aí a gente discute os trocadores de calor, o dimensionamento dimensionamento térmico, não, eu tenho um trocador de calor casco-tubo, quero dimensionar, né, o tamanho, né, qual que tem que ser o tamanho do tubo, essas coisas. Não, isso é dimensionamento hidráulico. Não vai ser abordado pelo menos não está previsto para ser abordado esse detalhe, mas o dimensionamento térmico, sim. Tanto de casco-tubo quanto o trocador de calor a placas, que é muito comum também. Eu trabalhei particularmente com os dois já, tanto o casco-tubo quanto de placas. Inclusive, se eu não me engano, a eficiência do de placas é maior, mas o de casco aguenta pressão maior, uma coisa assim? Então, assim, na verdade, que entra aí, você tinha falado de assunto polêmico, esse é um do assunto polêmico que eu vou falar agora. Se eu aumentar o número de placas, o que o pessoal pensa? Que vai aumentar a eficiência de troca-calor. E não necessariamente. Porque lá, se a gente for entrar na parte conceitual da transferência de calor, a transferência de calor de convecção, que é o principal fenômeno ali do trocador de calor, de transferência de calor, ele depende do tipo de escoamento. Então, se o escoamento for mais turbulento, ele vai misturar mais rápido. Então, eu consigo transferir mais calor. E a queda de pressão? Se você aumentar o número de placas, o que vai acontecer? Para a mesma vazão, você vai mudar a velocidade. Então, pode acontecer de você jogar a velocidade para uma velocidade muito baixa, que ele não vai ter turbulência o suficiente para trocar calor. Então, em alguns casos, se você aumentar o número de placas de um trocador de calor e só isso, você piora ele. E a queda de pressão? Então, se aumentar o número de placas. Então, se aumentar, aí como a velocidade vai diminuir, ele tende a diminuir também. Tá. Porque uma das coisas que faz, porque assim, o trocador de calor ele é meio ingrato. Da parte hidráulica, eu quero ter o menos turbulência possível para não ter muita perda de carga. Sim. Só que se eu tiver pouca turbulência, eu tenho pouca mistura lá do produto e, consequentemente, eu não transfiro calor. Então, no trocador de calor, os fabricantes, por exemplo, de casco-tubo ou como de placas, que é onde eu trabalhei, a gente usava um software que ele calculava as velocidades, por exemplo, no canal,
para que ele tinha uma velocidade mínima para vamos dizer assim, ficar aprovado para a gente poder cotar. Tá. Então, quando saía numa velocidade muito baixa, ele já acusava, ó, a velocidade está baixa, tem que aumentar. Se eu então, ficar, o bicho come, se eu correr, o bicho pega. Isso. Então, de um modo geral, os trocadores são dimensionados para você ter uma perda de carga de 1 bar, uma diferença de pressão, que para hidraulicamente é muita coisa. Da entrada na saída. Isso. Que isso, se fosse água, então falando já de 10 metros de coluna d'água ali, de 10 metros lá da bomba, né? Então você tem, dependendo do produto, pode ser mais, né? E essa conversão, ou menos, aí vai depender da massa específica para fazer essa conversão. Então, assim, é uma perda de carga considerável. Só que eu tenho que considerar isso porque se eu não tiver turbulência, eu não tenho a parte de calor, que é no trocador de calor, para trocar. Para trocar calor, diminuir a temperatura de alguma Então, a gente forma. vai discutir essas coisas. Assim, trocador de calor a placas, por exemplo, na minha faculdade, a gente nem passou perto. Se eu olhar nos livros se pegar o livro lá do... que trouxe isso o Encropera, por exemplo, que é um livro tradicional de transferência de calor, é um dos mais antigos, da minha época de faculdade, 20 e poucos anos atrás, é o que a gente estudava, ele nem cita trocador de placas, ele só cita o casco-tubo. Casco-tubo. Então, não sei se o trocador de placas é algo mais recente, alguma coisa assim. Então, eu já vi em algum material ou outro, mas não tem muita coisa. Então, a gente vai estudar isso aí. Gente, um ponto de atenção aqui, ó. O de placas, tá? Eles são montados várias placas e aí o fluido passa ali e ele circunda, né? Ali a placa e de alguma forma troca calor. Pode ser um ventilador, pode ser alguma coisa ali para trocar o calor dele, né? O casco tubo, ele tem tubos dentro assim que passam fluido e passa o outro fluido fazendo assim, né? Um espiral. O trocador de placas, ele tem essa versão que você falou, com gás, também existe, mas é mais comum você ter 2 líquidos. Ah, sim. Então você tem várias placas, e aí na própria placa você tem o canal de entrada e saída. Então, e ele faz todo o caminho uma parte ali. entra e uma parte move. Até um ponto interessante sobre o trocador de calor à placa, que o manual, por exemplo, da empresa que eu trabalhava, ele tinha um manual geral, mas para cada máquina saía uma, porque para cada configuração, você pode ter, que é o que a gente chama de eu esqueci agora o termo, mas ele vinha, quantas vezes que ele sobe e desce, por exemplo, me fugiu agora o termo, mas se ele vem e desce uma vez só, é uma passagem, acho que esse era o termo. E aí, então, ele vem, desce, aí vem o outro fluido contrário e sobe. 2 passadas, Quando ele desce e sobe, ele é 2 passagens. Quem controla isso é as gachetas que você vai usar para fazer... Então, se você não tiver o manual certo e desmontar sem anotar, você nunca mais monta aquele trocador de calor. Não monta que já aconteceu, eu vi acontecer. Então, você já tem... Então, essas coisas práticas que a gente vem adquirindo aí com a experiência aí trabalhando, que a gente